Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Mais uma edição do Clubecast, podcast institucional do Clube Empreendedor Brasil. Eu sou Luana Paz, a gente apresenta aqui um podcast voltado para receber empreendedores de diferentes áreas, para a gente entender como que o mercado do empreendedorismo e dos negócios está mudando e se adaptando. Quando a gente fala de mudanças de mercado, é inevitável que as tendências aí que a gente acompanha vem mudando a forma de empreender. Ou melhor, muda o nosso mindset para a gente entender que somos empreendedores da nossa própria carreira. Hoje o nosso papo é sobre vendas e como que você como que está funcionando e você está ali à frente do teu processo de vendas, oferecendo o teu serviço de alto valor, seja para um evento, seja para um produto específico, ou seja para um serviço. Qual é a dor de mercado que você enfrenta quando o papo é sobre vender o seu negócio? E para isso, a gente convidou hoje um empreendedor, membro da nossa comunidade do Clube Empreendedor Brasil. O nome dele é Juanito Santos. E ele se coloca no mercado como evangelista de venda. Você já ouviu isso? Caso não tenha ouvido, a gente vai explicar um pouco para você hoje. Seja muito bem-vindo, Juanito. O prazer é todo meu. Agora o termo evangelista das vendas é porque eu trago as boas novas de como você pode escalar o seu negócio através de ofertas de alto valor e transforma o seu produto no milagre que seu cliente precisa. Evangelista das vendas para mim é novo. Me explica como é que surge esse nome no mercado e até como que você se coloca à frente, né, desse método que vem trazendo uma luz aí para quem empreende voltado para vendas de algum produto ou serviço específico. Perfeito. Primeiramente é a questão de posicionamento, que eu chamo de posicionamento mestre, porque eu acho que hoje em dia ter um posicionamento único é quase que impossível, porque tudo aquilo que dá certo vai ser modelado pela concorrência. Mas agora, quando você tem um posicionamento que te diferencia dos demais, você se destaca. E essa era uma grande dor do meu mercado. Por exemplo, eu estou como estrategista digital, só que tem muitos estrategistas digitais. Então, quando acontecia que eu ia num evento, tinha, 1.000 empreendedores ou 1.000 empresários, eu falava, sou estrategista digital, só que aí tem mais 100 junto comigo. Como se diferenciar no mercado, e isso eu falo para todo empreendedor, como você se distancia e se diferencia no mercado. Essa é uma estratégia de vendas. E eu vi ali que eu tinha que fazer algo que tinha a ver com o meu know-how, algo que tinha a ver com a minha experiência e a minha vida. Então o evangelista faz algo do que eu sou cristão também, atuo também como pastor, além de ter o meu negócio, e isso me faz um evangelista. E evangelista é aquele que prega, é aquele que ensina algo para converter pessoas para alguma causa, algo que você acredita. E da mesma forma, todo empresário, todo empreendedor tem que ser um evangelizador da sua marca. Perfeito. Você tem que acreditar naquilo ali e ganhar clientes, converter clientes, que é a venda ali. Então esse veio a partir da minha experiência, da minha história. Então evangelista das vendas ali, porque eu trago também essa parte de mim, que é da minha essência, do que eu sou e das vendas para evangelizar e trazer as boas novas para os empresários. Você se colocava, a princípio, né, como uma estrategista digital, né? Então, você trabalhava com seus clientes voltado para uma estratégia, seja para venda de um produto, ou enfim, específico, um serviço específico por um tempo ali nas redes sociais, mas você viu que estava um mercado ali em ascensão, mas que não tinha um foco específico. E aí você viu um mercado, uma dor que afeta a maioria dos empreendedores, que é esse processo de vendas, e aí mirou nisso como um norte para a sua atuação hoje. Sim, porque o protagonismo, se você reparar, você tem que ver as nuances do mercado. O protagonismo do mercado está passando para vendas. Alguns 3, 4 anos atrás era um marketing. Todo mundo falava de marketing, você tem que estar no marketing digital. Só que qual é a grande dor agora? A maioria dos empresários migraram para o marketing, mas agora não sabem vender. Estão atraindo clientes, estão fazendo posicionamento, estão postando nas redes sociais, viram que é necessário, só que o mercado, a concorrência cresceu muito, porque hoje está, entre aspas, praticamente quase todo mundo no digital, mas não está sabendo vender, porque não está sabendo diferenciar, porque não está sabendo ofertar a estratégia certa. Porque para cada empreendedor tem que ser uma estratégia de acordo com a sua medida. É como se fosse uma alfaiataria, né? Você tem que ter uma estratégia personalizada para você de vendas, que não necessariamente vai ser a do seu concorrente. E a pior coisa que você faz é, o concorrente faz isso, eu vou fazer isso. Não vai dar certo. Porque quem tem princípios não é escravo de fórmulas. Exato, não tem fórmula de bolo certa, né? Receita de bolo para aplicar para todo negócio. Você sente que houve um boom muito grande do marketing digital, no sentido de, você precisa ter presença, você precisa ter posicionamento de marca, você é o empreendedor da sua carreira, enfim. E aí as pessoas, obviamente, aderiram a esse movimento, só que sem estratégia. E aí acabou virando
uma galera produzindo conteúdo desenfreado, sem um nicho de mercado de fato definido. Isso, sem um posicionamento mestre e também sem estratégia de venda. Então não adianta você ficar postando conteúdos aleatórios sem um objetivo. Eu falo que é como se você aquecer a audiência para comprar do concorrente. Por quê? Quem oferta vende mais, mas quem oferta, certo. Perfeito. Então tem que ter uma estratégia por trás do seu conteúdo, tudo vinculado à venda, porque a venda é o pulmão do seu negócio. Não adianta você estar nas redes sociais, estar ali postando todo dia, e isso é cansativo, se você não está ganhando dinheiro com isso. Então você está gastando seu tempo à toa. E por isso que muitos empreendedores e empresários se frustram no digital. Pagam agência, pagam tráfego, falam, pô, não está dando certo. Por quê? Não tem uma estratégia de vendas por trás. Essa estratégia de vendas que você diz é, por exemplo, o que muito se popularizou agora sobre lançamento, 6 em 7, plano de você fazer tantos números, tantos zeros em X tempo. Como é que você trabalha hoje na frente com esses empreendedores que buscam pelo teu serviço, com esse resultado mais imediatista? Porque a internet te dá uma sensação de que você vai ter um retorno imediatista ali se você se colocar na internet e as pessoas começaram a ver que isso não dá certo, porque precisa de uma estratégia por trás. Como é que você vê esse movimento da busca pelo resultado imediato das pessoas, dos empreendedores que você trabalha de frente? Perfeito. Primeira coisa é tirar esse mito digital que o resultado vai ser fácil. É trabalho como qualquer outro. As pessoas, quando estão na CLT ou estão trabalhando numa empresa, dedicam basicamente 8 horas por dia. E elas ficam lá trabalhando para ganhar um salário no mês. Aí você pega o teu salário, divide pela hora que você ganha, você vai ver a hora que você ganha para aquele mês ali. Só que a questão é, quando o cara vai para o digital, ele quer dedicar, às vezes, 1 hora por semana ou 1 hora por dia e fala, não tá dando certo. Exato. Pô, quando você trabalha para os outros, você dedica 8 horas do seu dia, chega atento, tem que bater meta, bater não sei o quê. E quando é com você não bota meta, não bota desafio. Então já começa aí. Tem que tirar esse mito, achar que no digital vai ser tudo mais fácil. Não, o digital traz escala. Mas se você não tiver estratégia de posicionamento para se destacar, o que postar e qual o melhor funil de venda, de acordo com a sua condição de tempo, de acordo com a sua condição financeira, você tem uma estratégia personalizada. Por exemplo, quem tem muita audiência é uma estratégia, quem tem pouca audiência é outra estratégia. E esse é o equívoco que muita gente comete. Chega no digital, posta qualquer coisa aleatória ou vê o que a concorrência está postando, vou fazer isso. E não dá certo. Tem que ser algo personalizado. E aqui eu poderia falar vários funis de venda, né? Mas existe algo específico para cada um. E você faz, de fato, dentro dessa mentoria, porque você trabalha como evangelista de vendas para negócios, para empreendedores, personalizando um funil de vendas, uma metodologia aplicada, personalizada para aquele negócio. Sim. Fazendo aquele cliente entender que ele não vai replicar, porque hoje tem muito isso. Funcionou com o meu colega, ele fez essa estratégia aqui com uma agência, deu super certo, quando eu contratei o mesmo serviço, não funcionou para mim. Qual é a maior dor que você ouve hoje dos empreendedores, inclusive que podem ser dores, inclusive dos membros prêmios aqui da nossa comunidade, e que você ouve muito quando as pessoas chegam até você e falam, Juanito, isso aqui não deu certo para mim, achei que ia dar, por que não deu? O que você pode me ajudar em relação a isso com uma mentoria personalizada para o meu negócio? Perfeito. O que eu criei uma metodologia que se chama Nexo Lucrativo. Nexo Lucrativo é o quê? A interseção entre quem você é, o que você faz e para quem você vende. Quem você é, a sua história. Primeiro eu tenho que saber fazer uma entrevista. Todo cliente que chega para mim, eu faço uma entrevista de onboard para saber de onde você veio, qual é a sua experiência, por quê? A sua digital, faz assim com o dedo, é Luana, né? Luana, isso. Luana, isso aqui tem tua digital, quando você vai botar na sua identidade, né? Perfeito. Existem mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. A sua digital é única. Então, na tua história tá algo único. E muita gente esquece disso. Então, a sua história de vida, o que você faz, quem você é, vai te diferenciar no mercado. Porque o marketing digital, as pessoas ignoram. Tem que ser o marketing com a sua digital. Perfeito. Com a tua essência, com a tua história. E muita gente faz o marketing digital do outro. Exato. Pegando a digital do outro, a fala do outro, e por isso que não vende, não entende por quê. Então, quem você é, a sua história, eu preciso saber, para te diferenciar dos demais. Isso foi o que me diferenciou aqui como evangelista das vendas. Quem você serve? Eu preciso saber quem é o cliente lucrativo. O público-alvo, né? Isso. E quando eu falo público-alvo, eu falo até o cliente lucrativo, porque muito empreendedor e empresário erra nisso, quer acertar o mundo inteiro. Quer falar para todo mundo. Não, Exato. porque eu ajudo todo mundo. No começo, principalmente, Não, né? principalmente é o erro mais comum. Eu quero salvar o mundo inteiro. Não tem como. Você tem que ver qual é o cliente que vai me dar mais dinheiro, colocar mais dinheiro no meu bolso. Porque isso aqui é um negócio, uma ONG. Exato. Se você quer fazer uma ONG, tudo bem. Faz de graça para todo mundo, é o teu hobby. Agora, se você quer ter um negócio, você precisa vender. Senão você não sustenta você e a sua vida. Vendas é algo que sustenta a tua visão, teus sonhos, os teus projetos. Então, quem você serve? Quem é o seu cliente lucrativo? Você precisa definir, mesmo, nichar no cliente lucrativo. E as pessoas têm medo disso.
Por exemplo, eu tava com uma cliente agora. Eu ajudo mulheres. Não, tá bom. Ela tá tendo dificuldade de vender, quebrou um lançamento e tal. Cara, não é mulheres. Que tipo de mulheres? Dona de casa, dona clínica, empreendedora, empresária. Eu falei, vamos lá. Qual é a maior parte dos seus clientes que pagam você são o quê das mulheres? Empreendedores. Então, se posiciona para empreendedoras. Para de falar para mulheres em geral. Coloca, você é empreendedora. Porque assim você vai se comunicar, se conectar com o seu cliente de uma forma personalizada. Então, quem você é, agora, quem você serve. Meu cliente lucrativo é empresário, é clínica, é médico, é advogado, é empreendedor? Define isso. Esse é o cliente lucrativo. Para depois, o que eu faço de melhor? O que eu faço de melhor, minha habilidade principal, que eu posso ajudar ele com a minha essência, que aí dá o nexo lucrativo, que eu crio uma oferta fascinante para que esses clientes cheguem como se fosse uma isca para atrair esse cliente e converter em vendas. Nessa questão de nichar, que as pessoas têm muito medo, principalmente quando o negócio é muito embrionário, né? Tá começando ali que é atingir um público total. Sim, e aí acaba que você vai atingir um público inicialmente, Sim. mas isso não é permanente. Então você vive uma oscilação ali, uma invariável, tá sempre tentando correr atrás do dinheiro. As pessoas, quando começam no empreendedorismo, a gente lida muito com esse conceito de empreendedorismo aqui no clube, que é, eu quero minha liberdade financeira. Eu saí do CLT para ter minha liberdade financeira e não consigo gerar dinheiro. Você deve ouvir muito isso quando as pessoas buscam um método, no caso do nexo lucrativo. Sim. Né? Então, para conseguir isso, existe uma forma mais simples, rápida e lucrativa. Você não precisa pegar aquela metodologia de lançamento, de ficar 60 dias postando conteúdo para tentar vender. Não, você tem contas para pagar. A maioria dos meus clientes já são pais e mães de família, empreendedores que têm contas para pagar. Então, é difícil quando você vê um guru da internet que quer modelar ele. O cara já tem audiência. Você é um ser único, então eu preciso trabalhar isso. E vendo isso, tua condição de tempo, Ronito, eu tenho 3 horas. Eu vou trabalhar com essas 3 horas que você tem por dia, ou 2 horas, ou 3 horas por semana, para que você venda ali em menos de um mês. A maioria dos meus clientes conseguem fazer ofertas de alto valor e vender em menos de 30 dias. Porque a gente cria rápido uma mentoria, ou um produto dela, ou um serviço dela, que seja de alto valor, no mínimo R$1.000 ali, que eu recomendo para você começar a vender, e a gente cria uma oferta fascinante junto. Então, a maioria dos empreendedores que estão nos escutando agora já estão deixando dinheiro na mesa. Por quê? Todo mundo pode comprar uma oferta de alto valor, só que você não está oferecendo ou não sabe oferecer de forma que seja crível da pessoa olhar e falar, cara, eu preciso desse produto. Por quê, Luana? Não é de uma forma atrativa. Não é uma forma atrativa, porque como você conta... Por exemplo, vou pegar esse copo aqui. Se eu chegasse para você, compra esse copo aqui, Luana, quanto você pagaria nesse copo? De repente você vai falar, sei lá, R$30, R$10, alguma coisa assim. Mas se eu falasse que esse copo aqui, cara, passou pela mão do Elon Musk e tal, os principais caras, CEOs do mundo, usam esse copo aqui. Eu já tô criando uma narrativa e eu mostro foto desses caras. Valor ao produto. Valor, mostro foto desses caras com calor, tal. E eu falo assim, cara, e o mais engraçado é que cada copo desse tem um segredo, um código embaixo dele, que só quem tem esse copo vai ter acesso a esse segredo dos bilionários. Perfeito. Quanto tá valendo esse copo agora que você falou que pagaria R$10? Entendeu o que eu falo? Que os maiores bilionários... Olha a narrativa que eu criei em cima desse copo. Esse copo agora que tem um código... Você já quer saber o código que tá embaixo aqui do copo? Preciso comprar para participar, para ter esse segredo. Então, tudo é a narrativa conforme você vai apresentar. Porque um dia um professor meu, na época do ensino médio, ele falou assim, não importa o peixe, mas sim como se vende o peixe. Exato. Então, não importa qual é o seu produto, mas como você vende ele. E a forma como você apresenta ele, às vezes está sendo de qualquer jeito. E quando você tenta vender de qualquer jeito, ninguém vai comprar. Mas agora, quando você acredita no seu produto, você acredita no seu potencial e você oferta como se fosse uma das 7 maravilhas do mundo, dificilmente você não vai conseguir vender. Porque o cliente percebe isso. Quando ele vê que você quer, de fato, ajudar, né? E falar, cara, isso vai me ajudar. Porque não se trata sobre mim. Outro erro também. As pessoas querem chegar no digital, querem chegar na vida e falar, eu tenho um produto, vinde a mim que eu vou solucionar a vida de vocês. Não. É que o cliente está buscando. Qual é a dor urgente do mercado? A dor que quebra o braço, que o cara tem essa dor, ela quer resolver e eu ofereço para ele o que ele precisa. Não é o que eu quero ofertar, é o que o meu cliente precisa. Então, um erro muito comum. Eu tô tentando vender isso. Tipo, como posso dar um exemplo? Você pegar assim e falar, cara, eu tenho uma chave aqui. Vamos supor que essa chave é a tua resposta, o teu conhecimento, o teu produto. Eu tenho essa chave e quero te vender. E daí, não quero tua chave. Mas agora você fala assim, cara, eu tenho um cadeado, eu não consigo abrir ele de jeito nenhum. E eu chego, eu tenho a chave que abre esse cadeado. Tem que se comunicar com a dor do outro, né? Vai destravar a tua vida. Exato. Esse cara vai querer comprar.
Então, a gente tem que saber se posicionar nessa dor urgente. Então, tem os 4D ou 3D que eu gosto de falar, que o cliente lucrativo é aquele que tem dinheiro. Não adianta você focar no cliente que não tem dinheiro para te pagar. Exato. Que tem o poder de decisão, porque às vezes você está falando com uma pessoa que não é o decisor. E aí vai ter que falar com o marido, vai ter que falar com o CEO, vai ter que falar com alguém. Então tem que ser alguém que seja decisor. Perfeito. Dinheiro, decisor, uma dor urgente do mercado. O que é a dor urgente? Não é a dor de resfriado. Quando você fica resfriado ou resfriada, você não vai no médico. Você vai na farmácia e se automedica. Exato. E você se cura. O resultado urgente ali pra mim. Agora, o que é urgente? Você quebrou o braço. Não tem como você ir na farmácia, não tem como. Você tem que ir no médico. Essa é a dor urgente que você tem que pegar do teu mercado. Qual é a dor urgente do meu cliente que ele quebrou o braço, que é uma dor que vale quebrar o braço, que ele pagaria qualquer coisa? Porque o cara, quando quebrou o braço, ele tá com uma dor absurda. Ele não vai chegar para negociar com o cliente. Ah, quanto você cobra aqui? Exato. Ah, tanto. Ah, eu vou no outro ali. Não, querido, ele quer pagar pela solução. Você paga, resolve essa minha dor, toma o dinheiro. É quase Só você acaba. vender uma solução imediatista por um problema real ali. É um problema que ele tá com uma dor alarmante. Você fala, eu tenho a solução, o cara vai pagar. É 50 mil? Eu pago. Por quê? O que é caro e o que é barato? Vou fazer agora uma pergunta para você. Um pastel com caldo de cana custa quanto? Vamos lá, vamos falar R$10. Assim, geralmente a feirinha. Isso tá caro ou tá barato? Tá barato. Tá barato, show. Você compra. Vamos supor que esse pastel tá estragado. Você come ele, pega uma infecção alimentar e para um mês no hospital. Caro. Então Exato. você tá me dizendo que aquele pastel que custava R$10 agora tá sendo caro. Porque te parou um mês de trabalho e você ficou ali. Mas vamos supor que essa infecção foi tão ruim que causou um problema que você tem que fazer uma cirurgia agora para salvar a tua vida. E essa cirurgia custa 10 mil. Tá barato ou tá caro essa cirurgia? Exato. É em questão do resultado após ali um problema que você está passando. Então, tá caro o pastel de R$10 e tá barata a cirurgia para salvar a tua vida. Tá vendo como a percepção de valor muda? Então é isso que você tem que mostrar para o seu cliente. O que custa tá fora da sua solução e o que custa tá dentro. Cara, o meu custo é 10 mil, mas cara, eu vou salvar a tua vida. Agora, o que custa tá fora, você vai morrer. O que você está falando agora, eu consigo fazer até associar aqui, por exemplo, grandes empresários hoje que já chegaram a um patamar de negócios altamente lucrativo e resiliente, que é o que, né, a maior questão, ou seja, ele não precisa trabalhar para fazer dinheiro. Ele Sim. já faz dinheiro por si só. Ele botou a cara na internet e ele já está fazendo dinheiro. Sim. E aí o que esses caras fazem? Eles criam um método. Sim. Porque aí eles vão falar qualquer coisa, porque como ele já chegou num patamar, Sim. ele tem autoridade Isso. sobre aquilo. Então, o que eu percebo? É uma galera, empreendedor começando, às vezes da minha idade, 24 anos, 25, 20 anos, compra aquele método que é caríssimo. Sim. Ele só botou a cara e falou. Para ele já deu certo. E às vezes ele vai falar sobre qualquer outro assunto, às vezes ele não está falando nem sobre negócios, mas só Sim. sobre ele ter se tornado uma autoridade sobre aquilo, Sim. ele se torna um guru, um deus sobre Sim. aquele assunto. E aí a galera faz dinheiro desse jeito. Só que aí quem é menor paga um valor, aquilo que está sendo dito não é nichado para ela, e aí ela acha que ela perdeu dinheiro. Que ela pagou 5 mil numa mentoria de um empresário grandão, você chega lá, são 6 módulos de aula, gravada, e você acaba com aqueles 6 módulos e fala, caraca, eu gastei 5 mil reais nisso. Podendo muito mais ter investido R$1.000 em uma mentoria de um cara menor que fala diretamente com a sua dor. Isso. Mas aí que tá. Uma coisa que a gente tem que aprender com os grandes é o seguinte: vende mais quem oferta mais. Se você vai reparar um padrão no mercado dos grandes players, eles ofertam toda semana. Exato. Toda semana tem um lançamento. produto diferente. Exato. Toda semana. Hoje eu vou vender isso aqui e tal. O pequeno empreendedor quer vender, ofertar na digital uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses. Você tem que também ofertar, mas de forma estratégica. Não de uma forma que eu quero ser o vendedor. Eu acho que a gente tem que trocar até o nome vendedor para entendedor. Que quando você entende a dor do seu cliente de fato e você tá ali para ajudar ele, ele percebe isso. E isso aí é o golpe do guru, né? Que ele fala a mentoria e tu não tem acesso ao cara. Exato. E às vezes, todo mundo já caiu nesse golpe, mas assim, às vezes mais vale, como você falou, pagar para uma pessoa que você vai ter acesso a ela, então mais próximo a resolver teu problema do que pagar um guru. Só que a questão a maioria dos empreendedores e empresários não sabe vender o seu peixe quando estão começando no digital. E eu falo, uma forma de se distribuir no digital não é ofertar tudo que você puder para vender, mas sim pegar o mecanismo no início único, o que te diferencia do demais e vender ali. E à medida que a proporção que você for crescendo a sua audiência, crescendo o seu nome, aí você pode vender depois também, entre aspas, qualquer coisa que tenha a ver com o seu tema central. Porque até esses gurus, eles não vendem qualquer coisa, eles têm um tema central ali.
Por exemplo, vou citar aqui o Marçal. Tema dele, prosperidade. Então, tudo que tem a ver com prosperidade, ele vai vender. Se família tem a ver com prosperidade, ele vai falar o quê? Você não prospera porque você não é casado com a mulher certa ou o cara certo. Então, tudo vai estar em voga de acordo com o tema central. Thiago Nigro, finanças. Então, tudo que tem a ver com finanças. A V4, marketing. Então, tudo que tem a ver com isso. Então, você tem que ter um tema central e criar ali infoprodutos ou serviços que tenham a ver com esse tema central. Porque um erro também muito grande é você querer falar sobre tudo. E aí você não tem um tema, não tem um posicionamento na mente do seu cliente. Por exemplo, eu falei Pablo Marçal, você lembra? Prosperidade. Thiago Nigro, finanças. O que torna a pessoa autoridade? Quando você educa o teu mercado sobre isso. E é responsabilidade de todo empresário e empreendedor educar sobre as suas dores. Educador. Educa sobre a dor do seu mercado. E às vezes as pessoas não estão educando, porque o que te torna uma autoridade é o fato de você educar sobre aquilo. Por que você vê Pablo Marçal, Thiago Nigro e tantos outros que eu poderia falar aqui como autoridade? Porque eles falam sobre isso. Hoje em dia, o que vai te tornar uma autoridade, muito mais do que tão somente seus resultados, é como você fala sobre aquilo e se posiciona na mente do seu cliente. Não é mais o teu currículo. Antigamente, você tinha que mostrar o diploma para mostrar que é autoridade. Ou teus resultados. Hoje em dia, no digital, é educação. E hoje você tem que você mostrar o seu Instagram, já te coloca como autoridade. Quantos números de pessoas seguem você? Quem são essas pessoas que seguem você? E outro ponto também, a pessoa chega no teu Instagram, às vezes você não tem um posicionamento claro. Tá aleatório, falando outras coisas, nada a ver. Aí a pessoa chega e fala, não tem posicionamento. Pô, sobre o que ela fala? Não entendi, cheguei aqui, não entendi. E eu falo, o seu Instagram é a sua melhor página de vendas. Eu vendo a maioria dos meus serviços sem necessidade de site. Se eu precisar fazer o site, eu faço. Mas assim, a maioria dos meus serviços são vendidos e produtos são vendidos somente pelo Instagram, porque o Instagram é a melhor página de venda. Por quê? Site, quando a gente faz, o cliente só entra uma vez, comprou, não volta mais. Agora, Instagram, ele vê todo dia. A gente acompanha ali. 3 horas no mínimo, brasileiro, de 3 a 4 horas por dia, o brasileiro assiste. Então, sua melhor página de venda, seu melhor site é o seu Instagram. E aí existem estratégias para que você consiga tornar o seu Instagram como se fosse um site. Onde tem os destaques, a sua landing page, onde você vai capturar o lead. Porque eu falo que o seu Instagram é como uma loja de roupa. Só para todo empreendedor que tem dificuldade de digital. Uma vitrine. Eu falo assim, a vitrine ali é o seu feed. Os seus stories é o balcão, quando a mulher vai experimentar. Você chega lá na loja, gostou, teu feed é o vitrine. Pô, gostei, quero ver. Aí tu vai ver nos stories. Os stories é o balcão, quando você pega para experimentar a roupa no balcão. Você vai ver, pô, gostei disso aqui. E a DM, o direct, ali é o balcão, né? O balcão não. Como é que é? Não, o caixa. É o caixa. Eu confundi. Os stories como é que é a coisa de troca de roupa? É o provador. O provador. Os stories é o provador. Você vê ali se realmente faz sentido. Isso aí. Os stories é o provador. Via vitrine, stories, provador. Provei, gostei, hein? Essa mulher falando aqui, pô, falou com esse sentido. E a DM é o balcão para fechar a venda. Perfeito. Aí relacionou. Essa é uma forma simplificada para você entender que o Instagram é a melhor forma de você vender hoje em dia. Quando você fala dessa questão do Instagram ser uma vitrine do negócio, tem muito empreendedor que tem vê só a ponta final, né? Não, mas eu quero que trabalhar de forma, tenha uma liberdade, eu não quero ter que aparecer muito. Só que até você chegar nesse nível de você ter alguém fazendo uma cópia ali para você, leva-se tempo para as pessoas acreditarem, verem credibilidade naquilo que você está falando, você tem que aparecer e muito, né, Ronito? Sim. Então, eu confesso para você que eu também estava até conversando com ele aqui também, que eu detesto também ficar postando conteúdo. E muitos empresários e empreendedores não gostam de aparecer. Mas assim, tem como você vender sem precisar aparecer. Tu posta uma foto ou só uma legenda nos stories e acabou, com fotos aleatórias e vai vender. Mas o rosto é muito importante. Sim, né? aí você pode botar foto sua, vai conectar mais. Mas assim, tem muita gente vendendo muito sem aparecer. É o que chama hoje no marketing digital de perfil dark. Não sei se você já ouviu falar. Sim. São pessoas que botam foto de artista, foto não sei o quê, foto fake, e o cara tá vendendo a rodo sem aparecer. Perfeito. Então, não existe desculpa pra gente não querer postar. Você não precisa nem aparecer para vender. Você tem que ter um posicionamento. E obviamente... Mas depende do produto também, né, Ronito? Depende do produto. Mas assim, por exemplo, se for algo mais coach, mais terapêutico, ou alguma coisa assim nesse sentido... Realmente, aí você aparecer é bom, mas assim, não precisa aparecer todo dia de gravar stories. Eu posso postar uma foto com stories legenda. E os melhores pagantes não são aqueles que ficam vendo o vídeo, são aqueles que leem. Exatamente. Por isso que é um copy muito bem feito, ele comunica. Com certeza.
Hoje também tem um movimento muito grande de redes sociais que no final ele constrói uma estratégia para o final conseguir vender uma mentoria, um treinamento, Sim. um serviço em si, que é você trabalhar com a informação. Então Sim. você cria uma credibilidade muitas vezes não mostrando o seu rosto, mas o seu posicionamento é trazendo informação para aquela pessoa, Isso. entendendo que você tem uma credibilidade. Olha, ele escreve aqui nas redes sociais dele exatamente o que eu estou passando, exatamente o que eu busco, acho que vale a pena. Se você é um educador e você educa sobre isso e seu cliente gosta ali, ele vai te acompanhar, ele vai te seguir, ele vai te começar a te ver como autoridade, ele vai querer te acompanhar, não tem como. Mas agora, se eu chego no teu Instagram, não tem nada para me oferecer, eu não sei de onde eu vou, onde eu entrei, como eu vou sair, para que eu vou te seguir, entendeu? Então, quando você começa a se posicionar como essa autoridade, as pessoas querem te acompanhar e saber o que você vai postar, o que você vai falar, porque eu vou tirar proveito você disso. Educa o teu usuário ali a querer saber do que você está falando, né? Isso aí. E aí você consegue, consequentemente, vender mais, se você também ofertar também, porque não é só educar, é você dar o próximo passo. Cara, estou falando sobre isso aqui, mas quem quiser dar o próximo passo e saber como resolver isso, isso, eu posso te ajudar. Quais as etapas, assim, que estão no processo de venda, até de entender o propósito do próprio negócio, que tem muito isso, Sim. né? De você entender onde você está, para onde você quer ir, assim, metas a curto, médio e longo prazo. Quais dessas etapas principais, assim, você vê que o empreendedor, ele emperra muito, aí ele precisa de um estrategista digital por trás disso? Cara, vamos lá, ótima pergunta. O estrategista, todo mundo precisa disso. Tu não vai ver nenhum grande player, empresário, empreendedor de sucesso que não tenha mentores, que não tenha estrategistas por trás dele. Não tem nenhum. Você pode falar qualquer um. Pablo Marçal tem estrategista, que é o Marcos Paulo. Todo mundo, todos eles têm. Então, se os grandes têm para ter sucesso, quem é você para não ter? Exato. Entendeu? Então, tipo Alecrim dourado que não precisa de um você, mentor. não, você é o cara. Você Exato. tem até aquele meme lá daquele cara, né, que fala do Neymar. Não, porque o Neymar é ruim. Você é o cara. Então, é interessante isso porque às vezes falta humildade, eu acho que da nossa parte, de reconhecer que a gente precisa de ajuda. O empreendedor, empresário, que geralmente são pessoas que são inovadoras, que partem para ação, que fazem acontecer, só que chega num platô que ele não consegue ultrapassar isso. E, infelizmente, a grande maioria tem que quebrar a cara para depois falar, agora eu preciso de ajuda. Ao invés de já no início falar, poxa, vou pagar alguém para acelerar os meus resultados, porque essa pessoa já chegou onde eu quero chegar, ou tem o conhecimento que eu preciso para ter resultado. Porque se você é nova ainda, se eu falasse 10 anos atrás, não ia fazer tanto sentido. Não, eu ia estar com 10 anos. Se é nova, não varia tanto. Não é assim, esse exemplo que eu vou dar. Mas vamos supor, você é um empreendedor que está, sei lá, 5 anos no mercado, você está batendo ali 10 mil. Só que, cara, tem um cara que já está batendo 100 mil por mês. Exato. Ele é mentor, ele é do mesmo nicho que você, já tem uma baita autoridade, já sabe tudo do mercado. E que passou por todos os também. processos. Cara, esse cara que ganha 10 mil por mês pode pagar, de repente, uma mentoria para esse cara para acelerar os resultados dele. Porque é como se ele voltasse no tempo e falasse, cara, vou te passar tudo para você não cometer os mesmos erros que eu. Exato. Faz isso dessa forma, dessa forma. Então, se você tiver isso, você acelera em muitos resultados. Então, falta humildade, muitas das vezes, dos empreendedores de falarem, cara, preciso de ajuda. Porque eles Você acham... trabalha com ego, né? Empreendedorismo tem muito a ver com vaidade, tem que a pessoa... E o pior é de você achar que você sabe de tudo e você ser o gargalo da própria empresa. E a maioria dos casos E aí você é o financeiro, você é o marketing, aí você acaba se distanciando até do teu propósito, que é vender o teu serviço, né? Sim. E a gente precisa reconhecer que precisamos de ajuda ali, porque todos nós temos demanda que a gente não vai conseguir sozinho. Então, reconhecer isso é o primeiro passo. Pô, preciso de ajuda nessa ponta. Eu estava falando com ele aqui, preciso já contratar pessoas para me ajudar em conteúdo. Porque eu não estou tendo tempo para postar os meus conteúdos. Então, se eu já estou vendo isso e eu vou perder cliente por causa disso, o que eu tenho que fazer? Pagar alguém, terceirizar para fazer, porque aí eu vou ter mais escala, senão nunca vou ter escala. Exatamente. Porque não tem como. Imagina se esse Flávio Augusto, todo mundo tiver que fazer tudo. Nunca chegaria no nível que eu acho que também tem um conceito que eu acho que você deve trabalhar muito isso, que é o conceito do empreender. Uhum. Né? Você é empreendedor, você é gestor do seu negócio. Isso. Você é a sua empresa. Mas você precisa delegar o que não está jamais na tua alçada de fazer. Se o teu objetivo é vender um produto ou serviço, você tem que comunicar o teu serviço, o teu produto. Mas, o contador, não sei o que, o financeiro tem que ficar com o contador. Isso. Ou seja, o marketing tem que ficar com o especialista. Você tem que ter dinheiro para investir e delegar essas funções. Aí o que acontece? Né? A maioria do Brasil, não, vou fazer o curso aqui do marketing, depois vou fazer o curso do contador, Exatamente. vou fazer o curso, ele quer fazer o curso de tudo para tentar fazer tudo sozinho. E uma coisa que você falou é interessante, porque, infelizmente, a grande maioria dos empresários e empreendedores que estão começando, eles se tornam o melhor funcionário da sua empresa. Exato. Por quê?
é uma mentalidade que tem que mudar. Você, quando sai da sua empresa como funcionário, aí você quer abrir um negócio, você tá com a mente do funcionário ainda. A mente do CLT. Entendeu? Infelizmente, é muito comum isso acontecer. Então, a gente tem que mudar essa mentalidade. Pô, eu era funcionário, agora tem que mudar pra mente de empresário. E é uma coisa que muita gente se perde nisso ali. Uma virada de chave É uma virada de chave que né? precisa, gradativa. E todos nós precisamos passar. Pô, preciso agora gerir o meu negócio. Mas, geralmente, a maioria se torna o melhor funcionário da sua empresa. Porque sai de trabalhar pros outros e começa a trabalhar para si mesmo, mas não consegue sair dali. Como é que foi para você virar essa chave, assim, de você construir hoje uma carreira voltada para um evangelista de vendas que cria um método personalizado para esse cliente que vai buscar o teu serviço, entender que é um mercado em ascensão, entender que é uma dor de mercado muito grande, que você viu que a maioria das pessoas que trabalham com posicionamento nas redes querem vender e não vendem, ou seja, tem todo um trabalho de marketing perfeito, mas não reverte em venda, que é o objetivo final. Então, como é que foi essa virada de chave para você entender que era um mercado em ascensão, que você podia mirar de fato nisso? Perfeito. Para mim foi em 2019, eu acho que foi com a pandemia. Antes disso eu já estava vendo, fazendo cursos, acompanhando, porque antes eu achava que era golpe, né? Marketing digital. Em 2014, quando eu vi pela primeira vez, eu falei, pô, isso aí não deve ser nada a ver. Infelizmente não entrei, né? Senão eu já estaria mil anos melhor, porque todo mundo que entrou em 2014 praticamente está milionário, porque o tráfego era R$1, fazia anúncio, agora já aumentou, muitas coisas já dificultaram, né? Instagram entregava, né? Instagram entregava mais e tal, tudo isso era um boom. Só que eu não achava, demorei. E quando eu me convenci, eu falei, cara, é isso aqui a saída porque eu sou formado em Direito, mas trabalhava no escritório de advocacia, até mesmo aqui no centro, só que eu não era feliz, por assim dizer, como a maioria dos profissionais também que às vezes estão na sua área. Não era aquilo que você queria de fato. Não era, eu trabalhava lá de manhã até a noite e minha filha tinha acabado de nascer e eu falei, cara, não tô vendo minha filha crescer. E como é que vai ser? E eu querendo achar uma fuga para aquela realidade, porque não posso abandonar o emprego, porque tenho uma família para sustentar. Mas, ao mesmo tempo, eu não estou com a minha família, porque eu fico o dia todo trabalhando. E aquilo me matava por dentro, e eu falei, cara, eu preciso empreender. Mas em qual área? E eu vi que o digital tem escala. Porque se eu tiver qualquer produto físico, nada contra produto físico, você pode ficar rico com produto físico. Eu dependo do local ali, fico preso ao Rio de Janeiro. Mas quando eu estou no digital, eu posso vender para o mundo inteiro. Exato. Então, eu falo, pô, tem a triplica. saída. Então, eu tive que, primeiro, aprender a vender, que eu era todo bloqueado com vendas. Primeiro, aprender a vender. E aí, eu pedi demissão do meu emprego lá, decidi empreender. E meu primeiro cliente foi até o escritório que eu pedi demissão. Ah, que legal. Porque eu aprendi que eles estavam com uma demanda, uma dor urgente, não sabiam resolver. Eu estudei aquilo. Perfeito. Falei, pô, tenho a solução para isso. E aí, acabei triplicando o que eu ganhava. E empreendendo, ganhando mais clientes. Eu falei, cara, é isso aqui. Então, a mudança de chave foi ali. Eu vou poder atender mais clientes trabalhando de casa. Só que aí a questão vai, trabalhando. Não é ficando à toa, né? Exato. Então, e aí, no início, eu tive aquela crise, né? Da família entender que eu estava trabalhando no início. Tinha muita crise no início. Falava, pô, você está aqui em casa. Eu falei, pô, tô no celular. Não tô nem com terra, entendeu? Celular, trabalhando. Fala, pô, tô trabalhando. Então, tem essa crise que eu acho que muita gente passa quando começa a empreender no digital, que a pessoa é vagabundo, tá em casa e tal, não sei o quê. Só que não, é mudança de postura. Hoje, agora, as pessoas estão trabalhando mais home office, já está se tornando mais comum. Coisa que antigamente, a galera de 2019, antes da pandemia, pô, o cara trabalha o dia todo, é vagabundo esse cara, entendeu? Tal. E às vezes tinha esse conceito muito de escritório. E hoje a maioria das empresas estão se adequando nesse ponto, né? E conseguindo até funcionários fora do estado, que às vezes são até mais qualificados do que aqueles que estavam ali presentes. Então o digital proporciona isso. Então essa foi a mudança de chave, eu vi que no digital tinha escala, pedi demissão, comecei a trabalhar e foi ali que minha vida mudou. De conseguir sair da realidade de quase que periferia da Zona Norte para uma mudança para Barra da Tijuca na época. E aí você conseguiu ter essa mudança não só na sua vida pessoal, mas na vida profissional. Sim. E aí, como você entrou com essa voltado para essa estratégia digital, você viu que existia um nichozinho de mercado dentro disso, que é voltado para ajudar com as vendas, né, de outros empreendedores, né? Sim, e ali foi o protagonismo veio para as vendas e eu falei, cara, preciso. Uma coisa que eu aprendi, Luana, que a gente não pode ter medo de se posicionar. Ou mudar de posicionamento. Porque às vezes muita gente se apega, não, eu sou assim, vou morrer assim, é esse o nicho. Não. Se eu vejo que tem uma mudança, por exemplo, inteligência artificial, está sendo um novo bom agora, não tem como você querer fugir. Da mesma forma que alguns anos atrás foi o marketing digital, não tem como nenhum profissional que não se adequar, empresário que não se adequar à inteligência artificial, vai morrer. É uma inflexão de mercado. Se você virar a cara para isso lá na frente, você não tem como. Então você já tem que se atualizar. É a nova onda agora, a inteligência artificial. Foi alguns anos atrás era marketing digital. Agora é inteligência artificial junto com vendas. Então
Você precisa se adequar e não ter medo de mudar de posicionamento. Eu estava me posicionando muito com a questão do marketing. Só que eu vi que o protagonismo mudou para vendas. Opa, então vou colocar mais a palavra vendas aqui. Por quê? Marketing já está, entre aspas, todo mundo falando. Todo mundo fazendo, Aí agora está indo para vendas. Só que você tem que reparar isso. E é uma coisa que o empreendedor tem que ter em vista. Ver as nuances do mercado. Para você, entre aspas, ou mudar o seu posicionamento ou sua narrativa. Perfeito. Porque uma coisa que estava muito comum, que as pessoas falam assim, por exemplo, mercado de coach. Cresceu muito, só que aí começou. Todo mundo fala coach, falou mal de coach. Aí o que mudou? Mentor. Só que agora também tá todo mundo sendo mentor. Aí tá acontecendo o quê? Nosso mercado. Tu começa a pensar, opa, não vou mais usar a palavra mentor. Porque já tá batido. Exato. Aí você muda o nome. Isso a gente chama de miopia do marketing. Para dar nomes novos a coisas velhas. Exato. É a mesma coisa. O conceito é o mesmo. É a mesma coisa, só que você muda a narrativa, muda o nome. Isso se torna atraente. Isso se torna vendível, como a gente fala, né? Então, é como você vende. Se você fala, coach, aí todo mundo já tá batido. É igual o Rinodê na época. Ficou todo mundo falando, é só você... Depois ficou meio que mal falado. Aí você mudou. Exato. Aí tem que ter esse feeling, né? De saber em que situação o teu mercado tá. Se ele tá saturado, se ele não tá, para saber mudar o seu posicionamento. Essa questão do mercado saturado, Ronito, e tem muito a ver com o que você vende, de fato, o teu serviço dessa mentoria. Tem muito empreendedor também que se adapta muito. E aí não tem um propósito de fato. Por exemplo, ele quer empreender. Ele não sabe o que ele faz, ele não dentro do teu método do Nexo, né? De entender o que você faz, entender o que você é, para onde você está indo, o que você quer vender. O empreendedor, ele tá perdido, ele só se vê como empreendedor. Ele nem sabe o que ele vende, o que ele quer vender, mas ele quer fazer dinheiro. Sim. E aí ele vai nas ondas, vai no que tá no hype. Sim. Só que se você não comunica de fato o que você faz, o que você quer e passa credibilidade, você vai surfar em várias ondas e não vai dar o retorno. Não vai dar nenhum. Né? E aí, como é que você lida diretamente com esses empreendedores que falta um propósito, assim, de fato, falta uma missão naquilo que ele faz, para entender em que mercado ele está, aproveitando essas nuances, essas mudanças, as inflexões, e não se virando para isso, porque se virar também é um erro, Sim. mas aproveitando isso dentro do propósito do que ele quer vender. Então, é sobre isso. Desde que não fuja da tua essência, como eu falei, da tua digital, de quem você é. Se você tem habilidade para isso, por exemplo, o meu, marketing. Eu tenho habilidade no marketing, mas, vendas também, tá linkado. Então, por que não mudar também nesse sentido? Se não vai fugir da minha essência, daquilo que eu posso vender ou posso ajudar meu cliente, não tenha medo de mudar. Agora, se é uma coisa muito grande, por exemplo, eu que estou no digital, vou mudar para uma loja física, eu vou poder? Posso. Mas faz sentido para mim? Não faz para mim, porque eu gosto muito de liberdade. Eu gosto muito de poder ir, vir, ficar em casa, poder sair quando quiser, trabalhar de qualquer lugar. Se eu ficar com uma loja física, eu vou ficar preso. Então, para mim, não faria tanto sentido. Mas agora, vamos supor que abre... Não, a loja, a franquia tá dando muito certo. Não, beleza, pode fazer sentido para alguém. Porque uma coisa, Lana, que eu aprendi. Toda estratégia dá certo. Todo negócio pode dar certo. Mas a questão é, nem todo negócio é para você. Exato. Nem toda estratégia é para você. É sobre escolha, bancar uma escolha consciente, né, se tem gente ficando milionário com aquilo, é porque dá certo. Só que ele tá fazendo alguma coisa que, de repente, você não tá fazendo. E uma coisa que você falou sobre mercado saturado é uma coisa interessante, né? Que a gente tem que se atualizar. Eu vou falar uma coisa polêmica aqui, mas só para tornar meio que didático para todo mundo entender. Perfeito. Que às vezes as pessoas, empreendedores, falam assim, o mercado tá prostituído. Já viu isso? Todo dia. O mercado tá prostituído. Tá saturado, porque... não consigo vender. Não, porque agora não tem mercado para mim. Abaixar meu preço para conseguir vender, porque senão não vendo nada. Olha só, até as prostitutas souberam se atualizar e tem prostituta de alto valor. Eu falei que seria polêmico. Isso é verdade. Então, não adianta, o mercado tá prostituído. Até as prostitutas se atualizaram e estão ficando milionárias. A mais antiga do mundo se atualizou. E se você não sabe, estão se atualizando agora, estão ganhando. O OnlyFans, eu vi lá, coisa de mercado, tá ganhando mais do que todos. É a empresa mais valorizada. Isso você falou, é um ponto crucial. Acho que é a melhor justificativa, o melhor argumento. Mercado tá prostituído. Pô. O melhor argumento para quem fala que o mercado está saturado é esse. Porque a profissão mais antiga do mundo, querendo ou não, a profissão mais antiga do mundo, ela se modernizou tanto ao ponto de existirem. Eu, por exemplo, crio uma IA e ganho dinheiro da IA. Entendeu? É o pessoal. Então, tipo assim. Então, assim, né? Tem mercado pra todo mundo. Só que você tem que saber o problema é que a pessoa não sabe posicionar. Até as prostitutas souberam se valorizar. Exatamente. E o empreendedor não sabe.
Tem prostituta que cobra carão, vai cobrar carão, é prostituta de empresário, sei o quê. Ela se posicionou. E tem empreendedor que não sabe, fala, o mercado tá prostituído. Cara, aprende então com as prostitutas. Você tá falando que o mercado tá prostituído, é meio que polêmico, só para o pessoal entender, Não, né? mas eu acho que foi o melhor argumento. Não tem algo mais claro. Entendeu? Porque a pessoa fala assim, caraca, não, eu falo, cara, eu sempre falo isso, então você até prostituta, por que você não sabe se atualizar? Se posiciona, então sabe qual é o seu mercado. E as pessoas não estão sabendo fazer isso. Exatamente. Teve até um parêntese em relação a isso. Teve um rapaz, assim, bem nerd mesmo, sabe? Dos jogos, dos games, do TI, que ele fez um vídeo na internet e falou, gente, eu saí do meu emprego e hoje eu faço IA voltada para OnlyFans. Aí, ele fez uma bonecas. Nossa, cara. Hipersexualizadas. Não, tem gente tirando foto do pé, ganhando dinheiro. E adaptáveis. Aí ele falou, eu saí do meu emprego, eu ganhava tanto, e hoje ele mostra... Eu fiquei assim, e outra coisa, Luana, e outro ponto também, jogos, YouTube, eu tava falando com meu amigo falou, não, porque eu tô falando pro meu filho estudar muito. Eu falei, cara... Você tá com a visão dos pais da antiga. Exato. Você tem que estudar, meu filho, pra ser... Cara, eu não vou falar pra minha filha estudar, eu vou falar, filha, empreende, vai. Cara, estudar faz parte, mas a maioria dos bilionários não tem estudo, faculdade. Você já reparou isso? Porque eles souberam entender o mercado, o que vai vender, o que vai fazer pra ficar milionário e ficar bilionário. Então, por exemplo, hoje em dia, eu falei pro meu amigo assim, eu falei, cara, hoje em dia nosso filho pode ser youtuber, cara. E ganhar muito mais dinheiro. Se você não completar nem o segundo grau, época, você tá ali eu não podia ganhar dinheiro jogando videogame, jogando no computador, cara. Hoje em dia a galera joga videogame, computador, filmando e tá ganhando 1 milhão. Exatamente. Então, cara, o mundo mudou completamente. E você não pode querer educar seus filhos igual antigamente. Estuda matemática e português, você vai ficar rico. Não vai. Às vezes teu filho tem dom pra ser jogador de futebol, ser alguma coisa, cara, investe nisso. Tem uma frase que é perfeita, que é: o mais inteligente trabalha pro mais corajoso. Pô, boa, ficou ótimo. Então eu falei, cara, aí ele falou, cara, verdade, né? O mais inteligente trabalha mais corajoso. Aí ele falou, cara, verdade, né? Eu falei, cara, às vezes teu filho pode ser no YouTube, grava vídeo dele, porque, pô, tem quantas crianças estão ganhando 1 milhão? Exato. Crianças! O pai grava vídeo das crianças. Estão bilionárias crianças, os pais ficaram bilionários fazendo coisa. Tem vários, minha filha vê vários lá. Não, e a quantidade, inclusive, de adolescentes, e isso é um movimento, inclusive, que a gente também tá falando isso, mas a gente não sabe como é que vai ser o mundo daqui a 10, 15 anos. Vai vir outra inflexão de mercado. Mas, por exemplo, tem muita galera hoje que produz conteúdo pra internet com 16 e fala, realmente eu quis fazer medicina, hoje em dia eu já ganho o que eu queria fazer medicina. Abandona a faculdade e fala assim, ganha muito mais que muito médico. Exatamente. Aí eu falo, cara, então... não faz e só tem o segundo grau completo. Isso, é ruim estudar? Não, estuda, mas assim, não acha que é isso que vai te deixar rico. Porque muita gente se frustra por causa disso. Use o estudo a favor do empreendedorismo. Porque você tá com aquela ideia do diploma. Cara, isso já... Ninguém tá todo cagando pro seu diploma, entendeu? Eu não quero saber do seu diploma, eu quero saber o que você pode me ajudar a resolver o meu problema ou não. Antes tinha muito, vou ter que fazer faculdade pública, porque na hora de uma vaga de emprego... Hoje em dia... Hoje você perde para alguém de uma faculdade privada furreca, porque ele tem mais posicionamento, tem uma oratória melhor, sabe se comunicar melhor do que você que faz uma pública. Então, o que você faz dentro de uma pública, por exemplo, que vai te mirar ali para um mercado que você vai ser bem visto? Porque não é mais o que você tem ali assinado. Não é mais, o mercado é outro. E você entender isso é uma estratégia. O mundo mudou completamente. Obviamente, se você quer ser advogado, se você quer ser médico, aí existem algumas profissões que requerem que você tenha uma formação. E se isso é o teu objetivo, o teu sonho, tudo bem, faça isso, se forme, tenha o diploma, porque é requerimento para você exercer essa profissão. Mas aí depois você tem que estar no digital, você tem que usar a inteligência artificial, se você é advogado, saber vender, porque senão você vai ser mais um advogado com diploma, com baita potencial, que não está vendendo nada. Porque essa é o grande dor também. O pessoal acha que se formar, agora vinde a mim todos os clientes. Aí, tipo assim, sou advogado. Acho que os clientes vão vir até ele. Não é assim. Exato. A gente tem que ser proativo. Não pode ser uma venda passiva, né? Eu sou advogado, sou médico, sou isso aqui, ficar parado. Vai vir. Exato. Tanto que hoje, muitos médicos, hoje tem estrategista digital só para o mercado da medicina. Só para médico, só para advogado. Tráfego pago, voltado só para quem é da área de advocacia e por aí vai. É um mercado que você tem que... Se você vê uma oportunidade ali de crescimento... Sim. Cliente não vai faltar, você tem que saber vender. E sempre aquela frase, né? Existem pessoas piores que você vendendo muito mais, porque elas sabem... Nossa, eu falo isso direto aqui. Porque elas tem sabem pessoas vender. Que você fica assim, meu Deus, como que ela faz dinheiro? Igual essa questão, por exemplo, de golpista, cara. Eu já caí em golpe também. Não, todo mundo já caiu em golpe. Só que agora os golpistas estão se atualizando demais. Eu até mandei para um cara que tentou me dar golpe lá, porque eles estão entrando nesses lançamentos digital. Aí ficam botando o valor do ingresso uma parte, eles estão botando automação os golpistas. Eu mandei pro cara, falei, cara, se tu usasse isso pro bem,
tu vai ficar milionário. Mas isso assim, Exato. são pessoas que sabem vender muito estelionatário. Que ele sabe te enganar, ele fala, não sei o quê. Só que é um cara que usa as vendas pro mau caminho. Pro mau caminho. Se você souber usar isso pro bom caminho, cara, você vai ficar rico, Existe vai o ficar caminho milionário. ali de você fazer besteira, mas tem É como tudo. fazer... Todo profissional tem o lado ruim, tem o lado bom, Exato. mas assim, vender é o oxigênio da tua empresa, é o que vai te fazer lucrar ou ficar na pindaíba, né? Então, é a arte. Hoje, como que você definiria a sua missão e como é que as pessoas podem chegar ao teu serviço? Vamos lá, você pode me seguir no @evangelista das vendas, que é o meu novo perfil, e ali eu vou te passar os pilares, você pode me procurar e falar lá, Ronito, vim do podcast do Clube Empreendedor, eu vou te passar os pilares de uma oferta fascinante, de como você pode tornar o seu produto mais atrativo para o seu cliente e converter em vendas em menos de 24 horas, e produtos de alto valor. Então, o Evangelista das Vendas é o meu novo posicionamento ali, onde estou ajudando empresários, empreendedores a venderem o seu produto, o seu serviço de uma forma mais simples, rápida e lucrativa e transformar isso numa narrativa que torne o seu produto, o seu serviço, no milagre que seu cliente precisa. Se você quer isso, é só me procurar. A sua missão dentro do teu negócio, hoje, se colocando o seu posicionamento voltado para evangelista de vendas e posicionamento nas redes sociais, evangelista de vendas para negócios, qual a sua missão dentro desse novo posicionamento de mercado? Evangelizar os empreendedores e empresários que vendas é espiritual, no sentido de que vendas transforma vidas, porque você está trazendo uma solução para o mundo. E não vender é pecado. Porque quando você não está vendendo o seu produto, o seu serviço, você está perpetuando a dor do seu cliente. Perfeito. Qual foi o maior erro que te ensinou mais? Isso eu falei no outro podcast também, sobre a importância de, apesar de você confiar nas pessoas, você ter contratos. Porque, infelizmente, tem pessoas que não têm a mesma índole que você. Então, Perfeito. vai ter gente que vai querer te passar a perna, vai ter coisa. Então, tenha sempre. Uma coisa que eu aprendi alguns anos atrás e é verdade. Se você quer ficar rico algum dia, ou tem pretensões de se tornar milionário e milionária, você precisa ter 2 amigos inseparáveis, o contador e o advogado. Porque à medida que você crescer, os ataques vão crescer, Perfeito. a pressão vai crescer e você precisa ter especialista do seu lado. Assim também como outros profissionais de outras áreas. Para a gente fechar o podcast, qual o principal conselho você daria para o empreendedor hoje que vai ouvir esse podcast até o final, vai procurar o seu serviço, mas que precisa dar um primeiro passo rumo a um posicionamento mais assertivo nas redes sociais, voltado para vender mais? Show. Não tenha medo de se posicionar e a sua verdade vende, desde que você saiba ofertar ela da forma correta. É o que eu chamo de uma oferta fascinante. Perfeito. Se você souber se posicionar e vender a sua verdade, você vai ser imbatível. Perfeito, Ronito. Muito obrigada por esse podcast. Acho que foi bem esclarecedor no sentido do que você oferece e de uma dor de mercado que a gente focou muito nesse podcast, de entender quais as maiores inflexões hoje do mercado e os principais erros impeditivos que fazem os novos empreendedores a não crescerem de forma assertiva nas redes sociais. Esse foi mais um Clubecast, a gente falando sobre que só de fato você ter uma rede social, você ter um negócio não é o suficiente. Marketing já foi, né, o hype do mercado, hoje já tem outras novidades e tendências, e se atualizar sobre tudo isso, é preciso ter um olhar mais analítico e o melhor, ter uma pessoa ao seu lado, um profissional que entende desse mercado que é de desconhecimento para você. Então esse podcast ele foi bem completo, a gente entendendo como que um evangelista de vendas pode te ajudar a criar um método assertivo e personalizado para o seu negócio. Então, se você tiver com dúvidas ou interesse em entender onde você está errando, quais são os seus maiores impeditivos para vender e fazer dinheiro, então entre em contato com Juanito Santos. Esse foi mais um Clubecast. Até a próxima. Até a próxima.